Ó, pessoal, vamos dar uma paradinha nos algoritmos, tá? Uma pequena paradinha para a gente poder falar um assunto muito importante. Que antes da gente ver os algoritmos que têm uma implementação um pouco melhor aí, e que são os algoritmos mais rápidos até o momento, a gente precisa falar um pouquinho sobre recursão, tá? E o que é recursão? O que é uma função recursiva, um algoritmo recursivo? Basicamente, o que é um algoritmo recursivo é você fazer uma chamada desse algoritmo, tá certo? Dentro dele mesmo. Então, imagina que eu declarei uma função somar, e aí eu chamo essa própria função somar dentro dela mesmo. É como se eu tivesse me chamando por dentro, sei lá. É meio estranho isso, né? Mas a gente pode pensar dessa maneira. Só que a gente tem que lembrar que essa chamada ela tem que ter algum critério de parada e ela deixar de ser contínua, né? Ela ser finita, ela terminar num momento dentre todos os outros que a gente está fazendo aí. Beleza? Esse tipo de recursão, né, de algoritmo recursivo, a recursão em si, ela é muito utilizada mesmo principalmente em problemas de dividir e conquistar, tá? Porque normalmente eu pego o meu problema, eu divido ele em em problemas menores, e aí o que eu faço? Eu chamo o meu próprio algoritmo para poder resolver os problemas menores. Por isso que ele é recursivo. Uma professora minha, na época da graduação, falou assim uma vez sobre recursão. Para entender recursão, você tem que ter fé. É difícil de você entender num primeiro momento. Você falar, poxa, esse cara está se chamando ele mesmo. Mas tenha fé que funciona e é bem legal. Depois que você descobre a recursão, é muito difícil você pensar num algoritmo que não seja recursivo. Pelo menos a versão de um algoritmo recursivo e não recursivo. Tá bom? Então vamos começar com um exemplo. Sempre é bom a gente ter exemplo. E o fatorial, ele é um ótimo exemplo para a gente poder começar. Porque ele é totalmente recursivo. Tá certo? Eu vou percorrer todos os meus os números em maneira decrescente. Então aqui, ó, um fatorial, né, de um número n é definido por n exclamação. Então quando eu tenho n exclamação, ele é um fatorial, que é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou igual a n. Tá ok? Então eu começo de n e vou até zero, beleza? A definição formal é essa daí, tá? O fatorial nada mais é do que um produtório de k igual a 1 de k igual a 1 até n, tá? Para todo n pertencente aos números naturais. Beleza? Então, um 5 fatorial, ele é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. O fatorial de zero a gente não precisa contabilizar, porque o fatorial, um zero fatorial, ele é igual a 1. Então, indifere. 1 numa multiplicação, ele não altera o meu produto, ele mantém o produto na mesma situação. Então eu não preciso fazer essa conta, eu ganho um tempinho aí. Quando a gente pensa na complexidade do processamento dessa informação, a gente ganha uma operação, a gente ganha um fator de tempo. Beleza? Então tá aqui o nosso fatorial não recursivo. Como é que a gente faria isso com um for, com um while, né? Então tá aqui, ó, eu recebo um n, e eu vou pegar aqui e vou começar com o resultado em 1. Por que em 1? Porque ele é o valor que não vai influenciar. Se eu colocasse igual a 0, na hora que eu multiplicasse esse cara, o que ia rolar? Todo o meu fatorial ia ser igual a 0, me diferenciar, tá errado. Beleza? E a gente vai percorrer, vamos começar o i com o resultado e vamos fazer o quê? Enquanto o i for menor ou igual ao n, tá? Aí eu tenho que usar o igual aqui, tomem cuidado com isso. Eu vou incrementar o 1 em mais, tá? E aqui eu vou multiplicar, vou fazer o resultado, é o próprio resultado vezes o i, beleza? No final de tudo, eu retorno o meu resultado. Essa é a implementação do fatorial sem recursão. É o fatorial que a gente está acostumado com laço de repetição mesmo, com while, com for, do while, e aí você pode implementar ele com qual laço você quiser.
E o fatorial recursivo? O fatorial recursivo, pessoal, aqui, ó, vai ser o quê? Recebo n. Se o meu n for igual a 0, eu tenho que retornar quem? 1. Retorno 1. E aí, o que eu vou fazer agora? Se ele não for igual a 0, eu vou retornar quem? Vou retornar o meu próprio n vezes a minha função fatorial, beleza? Passando n menos 1. Então ela chama ela mesma. Olha só que maluco isso, velho. É do cacete isso. É muito legal. Beleza? Tá? Vamos implementar então o fatorial? Vamos lá. Ops, saí aqui. Vamos trabalhar aqui, ó. Vou fazer... Não vou nem precisar mais deste cara, nem deste. Vamos apagar isto aqui. Vamos apagar. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vou definir um n aqui. Vou fazer o n igual a 5. Beleza? Fazendo n igual a 5, eu vou fazer duas funções aqui. Eu vou fazer um public static int fatorial sem recursão. Tá? E ele vai receber um n. Aí a gente vai ter o quê? O resultado nosso, que vai ser igual a 1. Beleza? Porque, né, tem que ser um inteiro. Porque se ele não entrar no for, se já for o 0, ele vai retornar para o nosso próprio 1 também. Né? Então já vamos colocar aqui resultado. E aí ele já para de gritar também que tá errado. Vamos fazer um for. For, né, do int i, que vai receber o nosso resultado, enquanto o i for menor ou igual ao nosso n, que foi recebido, faremos o que? I mais. Tá? E aqui eu já posso mandar a nossa operação de resultado vezes igual a i. Maravilha? Olha lá. Tá? Lembrando que quando o for tem só uma instrução, pessoal, eu não preciso colocar ele entre chaves, tá? Se tem uma instrução só, eu posso colocar ele... a gente pode colocar ele dessa maneira, tá bom? São só maneiras aí de escrever códigos e tudo mais. Só atalhozinhos. Vamos dar o que agora? Vamos fazer o que, ó? Vamos dar um system.out.println, beleza? No que? No fatorial sem recursão passando o meu n. Vamos testar esse cara? Vamos rodar. Tá aqui, ó. O fatorial de 5 é 120. Então, beleza. Conseguimos chegar nesse valor, né? Tá ok. Vamos fazer então agora com recursão. Eu vou chamar só de fatorial, tá bom, pessoal? Para poder economizar aqui. Não, vamos colocar fatorial recursivo. Fatorial com recursão. Int n. Aí então eu vou fazer if n igual a 0, retorna 1. Se não, retorna meu n vezes o fatorial com recursão, passando o meu n menos 1. Tá lá, tá implementado. Olha só, ganhamos uma linha ainda, tá vendo? Então vamos colocar nosso system.out.println. Agora eu vou chamar quem? O fatorial com recursão, passando o meu n. Então agora eu tenho que ter também o 120 na linha de baixo. Então os dois têm que dar o mesmo resultado. Vamos lá? Olha lá, o mesmo resultado para os dois
fatoriais. Tá vendo? A gente consegue ter o mesmo resultado olhando os dois fatoriais aqui. Tá? Ah, professor, mas eu não entendi qual que é o critério de parada. O critério de parada, pessoal, aqui no caso do fatorial, é esse aqui, ó. É quando o if, né, é o meu if, é quando o n for igual a zero. O n igual a zero, ele retorna 1, eu não vou chamar ele de novo, tá vendo? Eu retorno 1, eu retorno um valor fixo aqui. E a partir daí ele começa a devolver chamada, tá? Pensa que isso daqui, na memória do meu computador, né? Eu vou chamando sempre aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, né, no barra barra. Ele chama o fatorial, primeiro fatorial com recursão. Ele vai passar o 5, beleza? Aí ele vai chegar aqui, o meu if. Vou apagar esse negócio, deixa dar erro, tá? Senão vocês ficar ruim de chegar. O meu if vai ser falso. Por quê? Porque o meu n é 5, não é 0. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 5 vezes, ele vai retornar, né? Ele vai esperar aqui retornar o 5 vezes fatorial com recursão. Beleza? Passando o 4 agora. E aí ele vai repetir isso. Então vai ser o if, vai ser falso. E ele vai retornar o 4 vezes fatorial com recursão, passando 3. Né? Vamos subir esse cara aqui para a gente poder... If vai ser falso de novo. Então a gente vai retornar o quê? Retornar o 3 vezes fatorial com recursão, passando o 2. Aí vai ser falso de novo. Vai retornar 2 vezes fatorial com recursão, passando 1. Beleza? Vamos continuar aqui. If vai ser falso. E aí ele vai retornar o quê? 1 vezes o fatorial com recursão, passando 0. Meu if agora é verdadeiro. Ele vai retornar 1. Se ele retorna 1, pessoal, agora a gente começa a voltar aqui, ó. Retornei 1, vai ser o quê? Esse cara vai ser 1. 1 vezes 1 vai ser 1. Vai retornar 1. 1 vezes 2 é 2. Vai retornar 2. 2 vezes 3 são 6. Vai retornar 6. Ops, calma aí. Vai retornar o 6. 6 vezes 4 vai ser 24. Vai retornar o 24. 24 vezes 5, tá? É 120. E aí ele retorna aqui o meu 120 para o sistema. Viu a mágica acontecendo? Viu que bacana? É bem legal essa parte, né? Usar a recursão e tudo mais. Exercício clássico que vocês têm que fazer esse exercício, tá? Vocês têm que fazer. Façam Fibonacci, sequência de Fibonacci, não recursiva. Primeiro, faça não recursiva, tá? Se você fizer a recursiva antes, você não consegue depois pensar na não recursiva. É mais difícil você fazendo. Falando, depois que você aprendeu a fazer uma função recursiva, fazer ela não recursiva é difícil. Então faça primeiro ela não recursiva, tá? E depois vocês façam ela recursiva. Maravilha? Isso é um exercício obrigatório. Todo mundo tem que fazer isso. Tá? Todo mundo que está trabalhando, aprendendo recursão, aprendendo algoritmo, precisa fazer Fibonacci. É mandatório isso, mandatório. Maravilha, meu povo? Então, aguenta aí que é o tempo de um cafezinho e a gente volta para mais um vídeo. Abraço!